Hoje eu tô aqui bem colorida pra gente falar sobre um tema que vocês pedem há muito tempo: efeito aquarela no Illustrator. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e a razão do meu viver é compartilhar conteúdo para poder facilitar a sua vida, a sua carreira, os seus estudos. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já antes de a gente começar a nossa pauta, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações que está aqui para você sempre ser avisado quando a gente publicar um vídeo novo. Como eu estava dizendo no início do vídeo, eu vou falar de um tema hoje que vocês pedem há muito tempo. Inclusive, se você quiser sugerir um tema de tutorial para cá, é só você fazer isso lá no nosso Instagram, @Vetorizaí, ou mandar uma mensagem para nossa lista de transmissão do WhatsApp. Para você participar dessa lista, é só você adicionar esse número que está aparecendo aqui na tela e mandar uma mensagem com seu nome dizendo que você quer participar. Pois bem, há muito tempo vocês pedem para eu falar sobre efeito aquarela em vetor e esse dia chegou. Hoje a gente vai falar sobre como vocês podem simular o efeito de aquarela em vetor com as ferramentas do Illustrator. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui o personagem que a gente vai criar hoje, simulando uma pintura de aquarela. Para ajudar no realismo, eu também trouxe essa textura de papel que eu vou ensinar para vocês no fim do vídeo como que vocês aplicam. Antes da gente começar, é importante eu falar para vocês que o Illustrator tem uma paleta de pincéis e aí ela já tá aberta aqui, na verdade é uma janela. Se ela não estiver aberta aí pra você, é só você vir aqui, você já sabe, né? Janela, pincéis. E aí, quando você vem aqui na lateral, no menu lateral, você tem a opção de abrir biblioteca de pincéis, onde ele vai trazer algumas bibliotecas. Isso é um assunto que eu trato aqui de forma recorrente, o tanto de biblioteca de tudo, de cor, de símbolo, de pincel que o Illustrator tem. Se você não sabe, você não conheceu, nunca viu na vida, é só você abrir o menu lateral aqui, como eu tô fazendo com os pincéis, e você vai ver que ele oferece uma biblioteca, né, de insumos para você poder trabalhar. Falando dos pincéis, eu tenho várias categorias aqui de pincel para usar. Aqui em artístico, a gente tem pincéis com texturas artísticas. Entre elas, a gente tem um pincel que ele chama de aquarela artística. Eu vou escolher esse pincel. E quando você abre essa paleta, ela vem como uma janela para você, separadinha. E estão aqui os pincéis. Eu vou selecionar um deles, vou selecionar a ferramenta pincel e aí com uma cor qualquer, vamos pegar um tom de azul aqui para o contorno, porque o pincel é um traçado, importante falar isso. Eu vou traçar aqui uma linha e aí o que o pincel faz é tentar simular de uma maneira vetorial as qualidades de aquarela. E a gente também vai falar sobre isso no tutorial de hoje. O que faz a aquarela parecer aquarela? Eu não vou usar esses pincéis no tutorial de hoje. Eu tô mostrando para você saber que eles existem. Para dizer que não vou usar, a gente vai usar de uma outra maneira, mas não para criar o efeito aquarela que eu mostrei para vocês na ilustração, porque eu acho que eles têm uma cara muito vetorial, que não é muito orgânica, aquele efeito orgânico da aquarela que a gente quer, né, no nosso trabalho. Então, isto posto, vamos passar para o tutorial de fato. O que nós vamos fazer é construir os nossos próprios pincéis de aquarela. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso partindo de manchas verdadeiras de aquarela. Essas daqui são manchas que eu peguei da internet, mas você pode fazer as suas próprias manchas, pegar um pouquinho de aquarela, fazer esses traçados de pincel, essas manchas, fotografar ou escanear e trazer aqui para dentro do Illustrator. Essa aqui, ela ainda trouxe um pouco da textura do papel, ó. Então isso pode ser interessante ou não, dependendo do que você quer fazer, porque isso aqui vai aparecer no final. Então fica atento, até para se você for fazer a mancha no papel de aquarela, ela vai trazer isso com ela depois. E aí, trazendo essas fotos aqui para dentro, que são bitmaps, eu primeiro vou tirar a cor deles. Então você pode fazer isso no Photoshop, mas dá para fazer também aqui no Illustrator. Eu vou vir aqui em Objeto, Rasterizar e vou pedir para que ele tenha um modelo de cores escala de cinza. Pode manter a resolução alta para a gente ter bastante qualidade e dar OK. Quando você fizer isso, ele vai se tornar uma imagem grayscale, como você está vendo aqui. Você vai fazer isso com todas as manchas que você quiser transformar em manchas para serem utilizadas depois, então já tenho tudo aqui certinho. E depois que você rasterizar todo mundo,
transformar em grayscale. A gente vai transformar isso daqui em vetor. Como eu faço isso? Vou selecionar a mancha, vou vir aqui em janela e vou pedir o painel traçado da imagem. Importante falar que quando você traz um bitmap e você seleciona essa imagem bitmap, ele te apresenta o botão traçado da imagem aqui em cima. Só que por esse caminho, o painel não é tão completo. Por isso eu prefiro vir aqui em janela, traçado da imagem. Aqui, tá aqui o nosso painel traçado da imagem. Em modo, eu vou colocar escala de cinza. Aqui embaixo, em avançado, se estiver fechado, né? Você abre e aí pede opções, marca ignorar branco. E aí, se já não tiver marcado, porque por default isso daqui vem marcado, você vai dar visualizar e aí o computador vai levar um tempinho processando até que quando ele terminar o processo, ele vai trazer aqui um preview do que vai ser essa nossa mancha. Ela ainda não é um vetor de fato. Para que eu transforme ela em vetor, eu preciso vir aqui em cima e pedir para expandir. Comentário importante. Vocês lembram, né, que há 30 segundos atrás eu pedi para ignorar branco. E é isso que faz essa mancha não ter o fundo branco que aquele PNG original tinha. Então é sempre interessante quando você estiver vetorizando um elemento como esse, que tenha fundo branco, e você queira, né, que depois ele não tenha aquele chapadão branco atrás, você dê ignorar branco. Vou vir aqui em expandir e pronto, ele tá vetorizado. Ó, se eu dou um zoom, ele vai fazer uma representação daquela aquarela original, daquele conjunto de manchas, criando milhares de manchas. Se a gente fosse selecionar aqui, a gente teria milhares de pequenas manchinhas simulando esse efeito manchado. Você vai fazer isso com todas as imagens que você quiser utilizar. Depois que você terminar de fazer isso, a gente vai criar um pincel a partir dessa mancha vetorial. Como eu faço isso? Vou vir aqui no painel de pincéis, vou abrir, que ele já tá largadinho aqui. Vou vir aqui embaixo nesse íconezinho de mais. Nas versões anteriores, esse ícone de novo pincel é uma folhinha com a pontinha dobrada. Vou clicar aqui e vou pedir para criar um pincel artístico. A gente tem outros vídeos sobre pincéis aqui, vídeos bem legais, onde eu falo sobre pincel de padronagem, pincel de dispersão. Eu vou colocar o cartão aqui para você assistir depois que esse vídeo acabar. E aí, dá OK e você vai poder agora escolher as configurações do seu pincel. Você pode dar um nome para ele se você quiser. Fora isso, não precisa mexer em nada, exceto em colorização método. Isso aqui é muito importante. Você tem que escolher a opção de tons e graduações de cor. Você tem que fazer isso para que você possa trocar a cor do seu pincel depois. Se você não tiver nenhum, que é o que ele vem por padrão, ele vai ser sempre um pincel cinza. Você nunca vai poder trocar a cor dele. Então vamos dar OK, tá tudo do jeito que eu quero. Vou desfazer a seleção e vou mostrar para vocês o resultado disso daqui na prática. Ó, vamos criar. Na prática, ele tá criado aqui na base da pilha, ó, o pincel artístico 6. Eu vou selecionar ele, vou selecionar a ferramenta pincel, que já tá com uma cor azul aqui, e vou dar uma traçada. E olha o que aconteceu. Ele vai reproduzir a mancha que a gente criou, só que ajustada ao traçado de pincel que eu fizer. Ó. Se eu vier aqui e fizer uma coisa sinuosa, ele vai adaptar essa mancha para esse traçado. Olhando assim pode parecer um pouquinho tosco, principalmente aqui em cima, né? Você vê que tem uma distorção bem forte acontecendo aqui, mas a gente vai usar com cuidado, com sabedoria, para poder conseguir o efeito que a gente quer. Esse processo de criar o pincel, você também tem que repetir com todas as manchas que você trouxe aqui para dentro, tá? Então eu tenho aqui a coleção das manchas. Esse processo de criar os pincéis você tem que fazer com todas as manchas que você quiser usar no teu projeto, tá? Então você repete, seleciona um por um e pede para criar novo pincel aqui no painel. Agora vamos lá para o nosso projeto. Eu tô trabalhando com essa ilustração desse polvinho aqui, ciclope de um olhinho só.
e eu preparei a base que a gente vai colorir. Importante falar, e aí é uma dica de ilustração, que o desenho tem essa parte de baixo aqui dos tentáculos, mas a gente precisa ter uma base única, e aí eu vou arrastar para cima para você conseguir ver, ó, tá vendo? Ele é todo fechado, e eu adicionei depois essas linhas aqui em cima para dar a sensação de que os tentáculos são elementos individuais, mas pra gente conseguir trabalhar aqui nesse projeto, a gente precisa dele fechadão assim. E aí você tem que organizar em camadas, eu recomendo, né? Então leva o olho e a boquinha para uma camada só para eles aqui separada, para ficar trancada. Você pode levar essas linhas aqui da base também, todo mundo junto aqui. E eu vou começar aplicando um gradiente de rosa para roxo, porque a aquarela, ela tem esse efeito degradê nas ilustrações. Mesmo sendo uma coisa, né, uma tinta que é à base de água, a gente vê exemplos de artistas que conseguem uma aquarela bem pigmentada. Mas o mais importante, e aí a gente agora vai falar sobre o que faz a aquarela ter cara de aquarela, olhando algumas referências para a gente conseguir reproduzir esse look da aquarela, esse visual da aquarela, a gente observa que a gente tem muita gradação de cor, porque, como dizia meu professor da faculdade, Rui de Oliveira, super monstro da ilustração brasileira, a aquarela é basicamente você puxar água. Então, se eu olho aqui mais de perto essa referência, esses trabalhos foram retirados da internet, tá? Não são ilustrações minhas. Eu consigo ver que eu tenho uma passagem de cor e de intensidade também, de luminosidade, melhor dizendo, de uma tinta que está bem pigmentada e ela vai clareando, porque ela vai se diluindo conforme o artista puxa a água colorida com o pincel. E a gente consegue resultados bem pigmentados, né? Apesar de ser uma tinta à base de água, mas a gente tem esses elementos presentes, os elementos da passagem de cor, uma construção de manchas, a gente vai construindo a imagem com pinceladas, mas com manchas também. E um elemento muito importante da transparência. A aquarela, ela é formada por várias camadas transparentes que vão se sobrepondo e vão criando a imagem. Então, voltando aqui para o nosso monstrinho, esse elemento da passagem de cor a gente vai recriar fazendo essa base de rosa para roxo. E eu vou criar uma outra camada, eu vou copiar essa base daqui. Vou criar uma camada que eu vou chamar de aquarela, tá aqui meu painel de camadas, e vou colar em cima, exatamente em cima, dando um Ctrl F. E aí, dentro desse shape, eu vou inclusive tirar a cor dele e vou colocar um contorno preto para vocês conseguirem identificar bem. Eu vou aplicar essas manchas com os pincéis que eu criei. Então eu vou selecionar, ele vai funcionar como uma máscara, e a máscara é um elemento também que se usa em aquarela, só que é uma máscara feita com um látexzinho, a gente vai fazer uma máscara digital. Então eu vou selecionar esse objeto, vou vir aqui nesse ícone pequenininho na barra de ferramentas, o desenhar dentro, vou selecionar aqui a ferramenta pincel, vou selecionar um tom de rosa aqui das amostras, porque eu quero trabalhar aqui em cima, e vou escolher um dos pincéis que eu criei e vou traçar desse jeito aqui, tá vendo? Ele entrou opaco, então eu vou selecionar essa linha que eu acabei de criar, vou selecionar com a ferramenta de seleção direta, vou vir aqui na opacidade, vou pedir para que ele tenha modo de mesclagem multiplicar e vou tirar também um pouco da opacidade. Como a gente falou que a aquarela está baseada na transparência, na sutileza, eu não quero ter coisas muito intensas aqui. E aí você pode mudar a posição desse traçado, né? Se você achar que essa mancha aqui tá demais, você pode refazer, inclusive, deletar, né? E pegar outro elemento, de repente esse aqui de baixo. Só que o que você vai precisar fazer é ir construindo dessa forma aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Vai desenhando aqui dentro, criando essas manchas para dar essa ilusão de que isso aqui foi pintado, né? Com um pincel, com aquarela de verdade. Gente, eu não sei se vai dar pra pegar aí, mas começou a chover agora no meio do tutorial, então o tutorial vai ficar com fundo de ASMR, barulhos de chuva relaxantes. Bom, depois que a gente terminar ou avançar nessa parte da construção com as manchas dentro dessa máscara, eu quero dar para minha forma um visual mais irregular, porque se a gente for olhar, a aquarela é uma mídia onde você tem menos controle, porque a tinta, a água, né, colorida, é muito fluida. Daí quando você tá pintando, é bem comum que você tenha limites bem irregulares,
manchadinhos, igual a gente tá vendo aqui. E isso daqui não é um defeito, na verdade isso aqui ajuda a dar personalidade e a deixar o desenho com mais cara de aquarela. E a gente vai incorporar isso daqui no nosso trabalho. Eu vou incorporar essas texturas da seguinte maneira. Eu vou selecionar a minha forma de base, tô escondendo a aquarela aqui só por um momento. Vou selecionar a minha forma de base, vou vir aqui no painel de pincéis novamente, vou acessar o menu lateral e vou pedir para abrir a biblioteca de lápis, carvão e giz artístico. E aí ele vai abrir, assim como a aquarela, vai abrir como uma janelinha separada. E eu vou escolher como contorno aqui do meu desenho esse pincel aqui chamado de carvão. E ele vai entrar, ele entrou aqui com uma cor de rosa, então vou botar preto só para você conseguir enxergar. Você pode testar outros aí que você acha mais interessante, de repente esse daqui, mas o importante é você sentir que deu essa borrada no contorno. Quando você tiver concluído aqui a tua escolha, você vai vir aqui em cima em objeto e vai mandar expandir aparência. Clica com o botão direito, pede para desagrupar, e você vai ter separado o contorno desse preenchimento que já existia. Seleciona os dois e pede para soldar aqui no Pathfinder. E agora eles são uma coisa só. Eu posso pedir para aplicar aquele gradiente que eu tinha no início do projeto. Para a gente dar mais detalhe ainda para esse contorno daqui, além dessa textura, eu vou criar uma camada de fundo que vai ficar na base aqui de todo mundo. Vou vir novamente com a ferramenta pincel e vou fazer uns traços aqui por trás, ó. E aí foi muito, né? Saiu muito, mas é só eu entrar com ele aqui por baixo do desenho ou refazer mais aqui para dentro, porque eu quero que ele vaze um pouquinho, né? Dando a entender que enquanto eu estava desenhando aqui com a minha aquarela, a minha tinta escapou um pouquinho, o pincel resvalou um pouquinho para fora. Cuidando de outros detalhes, como por exemplo o olho, eu marquei a posição dele com essa bola preta, mas eu quero deixar ele mais irregular. Então eu vou pegar a ferramenta pincel irregular e vou fazer uns calombos aqui para fora, como se eu tivesse pintado isso aqui com uma tinta, né? Imagina que eu tô passando o pincel realmente aqui, então vai ficar uma coisa meio irregular, tipo assim. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o corpo. Eu vou transformar isso aqui numa máscara. Deixa eu tirar o preenchimento, colocar um traçado. Vou pedir para desenhar dentro. E aí com o pincel normal, eu vou fazer traços aqui desse jeito. Lembra de sempre selecionar e pedir para que ele entre com o modo de mesclagem multiplicar, para que ele possa se mesclar realmente com os outros traçados. Se você quiser, você pode já fazer isso com a mancha original quando você criar o pincel também. Aplicar nessa mancha o modo de mesclagem multiplicar para que ela seja sempre transparente. E aí vai fazendo aqui até você sentir que você chegou no resultado que você queria. Quando você terminar, lembra de selecionar a máscara e de tirar o traçado para você ter um resultado mais ou menos assim. Olhando aqui para o finalizado, eu tenho a textura no olho. Eu coloquei um traçado bem clarinho aqui, dando um pouco de sombra pro olho. Lembrando que essa bola aqui não existe tinta branca em aquarela, então tudo que for branco é como se fosse o papel que não recebeu tinta nenhuma. Então se você quiser, você pode entrar com um pouquinho de tinta aqui, igual a gente fez aqui do lado. Coloquei também uns splashzinhos aqui de tinta. Essas manchinhas, elas também são um pincel do Illustrator. Se você vier aqui em pincéis, pedir novamente a biblioteca e for em tinta artística, ele vai abrir para você todos esses rastros aqui de tinta, então você vai poder vir aqui fazer isso daqui, ó, é bem legal. E aí, pra gente finalizar, como eu falei no início, eu apliquei uma textura de papel aqui por cima. Então procurei na internet, baixei uma textura de papel, você pode procurar por Watercolor Texture, Watercolor Paper Texture, que você vai achar algumas coisas legais aí para baixar. Trouxe o papel para cá e apliquei um modo de mesclagem multiplicar nesse papel, ó, aqui em opacidade, modo de mesclagem multiplicar, para que ele possa texturizar tudo que está embaixo dele. E isso é importante, essa camada tem que ficar no topo de tudo para ele texturizar absolutamente tudo, até os espaços em branco, como a gente tem aqui no olho. Se você curtiu, deixa o seu joinha, afinal de contas, não custa nada. E deixa também um comentário falando o que você achou e como você vai usar essa dica que a gente compartilhou aqui hoje. E claro, compartilha o canal, ajuda a gente a chegar em quem não conhece ainda o Vetoriza Aí, para que mais gente possa ser ajudada por esse conteúdo, né? Se está sendo
útil para você, pode ser útil para o coleguinha também. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!